Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que tem como título a consciência, o tribunal interior. A palavra-chave que define essa nossa lição é consciência. Mas o que significa consciência? Consciência nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de discernir ou julgar entre o certo e errado. Então, como o próprio título trouxe, a consciência é o tribunal interior, né? É a consciência que promove o julgamento a fim de estabelecer o veredito final, ou seja, a fim de dizer se as nossas atitudes, se as nossas ações ou se a nossa conduta está certa ou errada. Texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24 e 16. A verdade prática nos diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então, uma forma de termos uma boa consciência, uma consciência saudável, é estabelecer como parâmetro a sã doutrina, ou seja, apegar-se cada vez mais à sã doutrina. Introdução: o que é consciência? Aqui na nossa lição diz assim: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. Então, esse senso de moralidade, né, que a gente reflete do nosso Criador, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Então, isso significa que nós refletimos o seu caráter moral. E como funciona? Bem, a consciência ela funciona da seguinte forma: ela acusa, defende e julga. E ela funciona segundo a lei moral que é comum a todas as pessoas. Então, a consciência ela é responsável por emitir juízo sobre todo o comportamento humano. Primeiro tópico: antes e depois da queda. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, é algo que já nasce com o ser humano, um senso moral dado por Deus ao ser humano desde a criação. Então, desde os primórdios da criação, o ser humano ele foi criado com consciência, né? Ele já tinha consciência antes da queda, ele já tinha consciência. Se a gente observar lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 a 17, a gente observa que lá no Jardim do Éden, o homem ele já sabia, ele já tinha esse senso moral de saber o que podia e o que não podia fazer. Ou seja, Deus estabeleceu uma lei específica, que foi a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, o homem ele sabia que tipo de fruta ele podia comer e qual fruta ele não podia comer. Então ele já tinha essa noção. Isso daqui eu posso, isso daqui eu não posso. Então, quando o homem transgrediu, experimentou o funcionamento acusativo, experimentou, né, quando ele transgrediu, ele experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Então nós vemos que vemos aqui, né, essa culpa, vergonha e medo é o que? É um sinal da primeira manifestação, né, da consciência na experiência humana. Então nós vemos aqui a manifestação da consciência acusando, e é por isso que eles sentiram culpa e vergonha. Então, quando Deus tentou estabelecer um diálogo ali com Adão e o procurou, Adão se escondeu. Por quê? Porque ele sentiu vergonha, culpa e medo. E por que ele sentiu vergonha, culpa e medo? Porque a sua consciência estava acusando. Antes da queda, a consciência era pura, limpa e voltada para a obediência. Mas após a queda, tornou-se culpada, ferida e manchada. O homem passou a sentir vergonha, medo e culpa.
a consciência continua existindo, mas precisa ser restaurada por meio de Cristo. Bom, o ponto 2 aqui fala a respeito do direito natural, que diz assim: todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Então, o ser humano ele já nasce com, né, a lei moral impregnada, inscrita, gravada no seu coração, ou a lei escrita na alma. O que a gente observa aqui em Romanos capítulo 2, que inclusive faz parte da leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que nos diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Então, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso daqui e mostrando, conceituando essa expressão, esse termo lei moral, que quer dizer o quê? Mesmo a pessoa não sendo conhecedora da lei de Moisés ou da Bíblia, ela possui um senso de moralidade. Ela possui uma referência moral, a ponto que sabe discernir entre o bem e o mal. Então, isso é algo que nasce com o ser humano, né? E é chamado de lei da natureza ou direito natural. Então, irmãos, resumindo o primeiro tópico, podemos dizer que a consciência ela foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Então, como nós falamos, antes da queda, a consciência ela era limpa, pura e saudável. Mas após a queda, ela sofreu distorções, ou seja, tornou-se culpada, ferida e manchada. E por conta disso, precisa ser restaurada por meio de Cristo. Por quê? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, fala que o sangue de Cristo, ele tem o poder de restaurar a nossa consciência, né? Então, a nossa consciência, ela precisa ser restaurada por meio de Cristo. Tópico 2, o funcionamento da consciência. A consciência tem como um tribunal, atua como um tribunal interior inteligente, né? Ela exerce três funções. Então, diante de um tribunal de justiça, a gente sabe que tem três pessoas importantes que compõem o tribunal: a promotoria que acusa, o advogado que defende e o juiz que faz o julgamento final, que dá o veredito final. Então, a consciência ela funciona mais ou menos assim. Ela exerce essas três funções. A primeira é o que? Ela acusa. Então, quando há culpa pelo erro cometido, ela vai lá e acusa. E quando o indivíduo age corretamente, ela vai lá e defende. E, em terceiro lugar, ela emite um veredito moral sobre aquele determinado comportamento. Então, assim como um tribunal externo tem promotor, advogado e juiz, a consciência ela cumpre esses três papéis dentro da mente. É por meio dela que o homem sente o peso do pecado ou a paz da retidão diante de Deus e dos homens. Então, se o homem tomou uma decisão correta, né, tomou uma decisão certa, a consciência ela traz o quê? Traz paz, né? Mas se ele tomou uma decisão errada, a consciência ela traz peso, acusação.
Então, a consciência, ela atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. É por isso que, em determinados momentos, quando a gente erra com alguma pessoa, por exemplo, falei o que não deveria ter falado, a consciência, ela nos acusa, ela nos diz assim, olha, você errou com aquela pessoa, você falou o que não deveria ter falado, você falou de maneira arrogante, e aí você precisa se desculpar. Então ela me acusa, e aí essa acusação, me dizendo que eu estou errado, me faz pedir desculpa ou perdão ao meu irmão, né? E é por isso que e às vezes acontece da gente errar diante de Deus. Então é por isso que aqui o comentarista diz: a consciência, ela nos defende e julga nossas atitudes, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Terceiro tópico, a consciência é falível. Então, a consciência, ela é infalível? Não, de maneira nenhuma. Existem aqui, eu vou listar alguns tipos de consciência para que os irmãos possam entender melhor acerca disso. Por exemplo, existe a consciência cauterizada, né? 1 Timóteo capítulo 4 e 2. O que significa cauterizada? Cauterizar significa queimar com ferro quente, a ponto de inibir a sensibilidade, ou seja, a pessoa perde a sensibilidade. Quando queima com ferro quente uma ferida, aquela ferida ali ela perde a sensibilidade. Então, quando a gente fala de uma consciência cauterizada, é uma consciência que ela está insensível ao pecado. Ou seja, por exemplo, a mentira. Inicialmente, quando a pessoa, o primeiro momento que ela mentiu, a consciência acusa. E você sabe que você errou, que não era para ter feito aquilo. Mas se a consciência acusou uma vez, você continua mentindo, acusou a segunda, a terceira, e você continua mentindo, vai chegar um momento que ela vai se tornar insensível, né? A ponto que você vai mentir várias e várias vezes e ela não vai mais acusar. Por quê? Porque ela está defeituosa, ela está o quê? Insensível ao pecado, ela está cauterizada. Outro tipo de consciência é a consciência fraca, é aquela consciência que é facilmente abalada por dúvidas e regras humanas. Então, a consciência fraca, ela até tem sensibilidade, mas não tem discernimento. Então, ela não está plenamente instruída pela verdade, né? É como se fosse um bebê na fé, né? Precisa estar mais instruída, precisa de mais instrução, né? Ainda não tem o discernimento, né? É facilmente abalada por dúvidas. E outro tipo de consciência é a consciência corrompida, né? Que é aquela consciência contaminada por pensamentos e valores impuros. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de consciência contaminada ou corrompida, nós estamos falando de uma consciência poluída pelo pecado. Ou seja, é uma consciência distorcida que inverte os valores, né? De modo que o certo virou errado e o errado virou certo, né? Então ela está tão corrompida, está tão contaminada que ela não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Ou seja, ela confunde o certo e o errado. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que a consciência, ela pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, a consciência, ela só vai funcionar de maneira correta quando ela está iluminada pela palavra de Deus, quando ela está guiada pelo Espírito Santo e quando ela está purificada pelo sangue de Cristo. Então, uma consciência transformada, ela gera testemunho e paz interior em vez de culpa. Então, quando uma consciência ela está purificada pelo sangue,
iluminada pela palavra e guiada pelo Espírito, ao invés de gerar culpa, vergonha e medo, ela gera testemunho, né? Então passa a testemunhar a graça, né? Conclusão: a consciência é um dom divino que reflete a lei moral de Deus gravada no coração humano. Porém, somente o cristão guiado pelo Espírito Santo é capaz de manter uma consciência limpa e sensível à voz de Deus, né? Então, uma forma de nós mantermos a consciência limpa, saudável, é fazendo o quê? É por meio da oração, por meio da comunhão com o Espírito Santo e por meio do constante estudo das Escrituras, né? Fazendo isso, né, nós teremos uma consciência saudável, né? Teremos uma consciência saudável e, como disse o apóstolo Paulo, uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens, né? Para finalizar, eu gostaria de recitar aqui o versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus, que nos diz assim: o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus. Amém? Assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.